O sentimento social, o senso comum e o complexo de inferioridade. Capítulo 10. Alfred Adler. Narração de Cris Batista, do canal no YouTube, @CristianeBatista8. Os desajustamentos sociais são causados, como vimos, pelas consequências sociais do sentimento de inferioridade e da luta pela superioridade. As expressões complexo de inferioridade e complexo de superioridade já significam resultados após ter-se produzido um desajustamento. Esses complexos não estão no plasma germinativo, não existem no sangue, aparecem simplesmente no curso da interação do indivíduo e do ambiente social. Por que não se verificam em todos os indivíduos? Todos possuem um sentimento de inferioridade e se esforçam para obter sucesso e superioridade, o que constitui a própria vida do psiquismo. A razão pela qual todos os indivíduos não têm complexo é que os seus sentimentos de inferioridade e superioridade se orientam, graças a um mecanismo psicológico, para os canais da utilidade social. As molas desse mecanismo são o interesse social, a coragem, o espírito público ou a lógica do senso comum. Estudemos o funcionamento e o não funcionamento desse mecanismo. Desde que o sentimento de inferioridade não seja demasiado grande, sabemos que uma criança se esforçará sempre para valer alguma coisa, do lado útil da vida. Essa criança, a fim de conseguir os seus objetivos, será solidária com as outras. O sentimento social, bem como o ajustamento social, representam a compensação normal e adequada, e, num certo sentido, é quase impossível encontrar-se alguém, criança ou adulto, em que o esforço por uma posição de superioridade não tenha resultado nessa compensação. Não encontraremos, jamais, alguém que possa verdadeiramente afirmar: não me interesso pelos outros. Poderá agir dessa maneira, poderá portar-se como se não tivesse interesse por quem quer que fosse neste mundo, mas não conseguirá encontrar justificativa para si próprio. Antes afirmará estar interessado pelos outros a fim de ocultar a sua falta de ajustamento social. Isso significa existir uma testemunha muda que depõe em favor da universalidade do sentimento social. Apesar disso, os desajustamentos existem. Podemos estudar a sua gênese, considerando os casos que estejam situados na zona limítrofe, quando existe um complexo de inferioridade que não se exprime claramente em virtude do meio ser favorável. O complexo está oculto, então, ou pelo menos se revela a tendência para que ele se oculte. Assim, se a pessoa não estiver diante de uma dificuldade, poderá parecer inteiramente satisfeita consigo mesma. Mas, se a observarmos de perto, veremos como realmente exprime, se não em palavras ou opiniões, ao menos em atitudes, o fato de sentir-se inferior. Isso é um complexo de inferioridade, resultado de exagerado sentimento de inferioridade. As pessoas que sofrem desse complexo estão sempre procurando libertar-se do fardo que a si próprio assim impuseram pelo seu egocentrismo. É bem interessante observar-se como certas pessoas ocultam um complexo de inferioridade, ao passo que outras o confessam. Sofro de um complexo de inferioridade. Os que confessam ficam sempre orgulhosos da confissão. Sentem-se maiores do que os outros porque os confessaram, ao passo que eles não foram capazes de fazê-lo. Dizem de si para si:
Sou honesto. Não minto por causa dos meus sofrimentos, mas na própria ocasião de confessarem o complexo de inferioridade, ocultam certas dificuldades da vida ou circunstâncias responsáveis pela sua situação. Poderão falar dos pais ou da família. Dirão que não foram bem educados ou referirão algum acidente, restrição sofrida, inibição ou o que quer que seja. Muitas vezes, o complexo de inferioridade poderá estar oculto por um complexo de superioridade, que lhe sirva de compensação. Tais pessoas são arrogantes, impertinentes, enfatuadas e pedantes. Dão mais valor às aparências do que à ação. Nos primeiros esforços de um homem desse tipo, podemos encontrar certo medo de aparecer em público, que será desde então utilizado para desculpar todos os seus insucessos. Ele afirma: se eu não sofresse desse horror ao público, o que não faria? Essas frases, contendo se, ocultam geralmente complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade poderá também ser indicado por certas características, tais como astúcia, cautela, pedantismo, exclusão dos mais importantes problemas da vida e procura de um campo de ação restrito, limitado por grande número de princípios e regras. É também sinal de complexo de inferioridade o fato de uma pessoa viver apoiada à bengala. Tal pessoa não confia em si mesma, e veremos que ela se interessa por coisas excêntricas. Está sempre ocupada em ninharias, como colecionar jornais ou anúncios. Perde assim o seu tempo e vive a desculpar-se. Esforça-se demais do lado inútil da vida, e tais esforços, quando prolongados por muito tempo, levam à neurose coacta. Um complexo de inferioridade geralmente se oculta em toda criança-problema, não importando o tipo de problema que apresente. Assim, ser vadia é, na realidade, excluir importantes obrigações da vida, sendo indício da existência de um complexo. Cometer furtos é fruir vantagem da falta de segurança ou da ausência de outrem. Mentir é não ter coragem de dizer a verdade. Todas essas manifestações na criança têm como núcleo um complexo de inferioridade. A neurose é forma evoluída de um complexo de inferioridade, o que não fará uma pessoa que sofrer de neurose de angústia. Poderá estar constantemente em luta para que alguém a acompanhe. Se o conseguir, será bem-sucedida no seu propósito. Viverá arrimada em outrem e fará que se ocupem da sua pessoa. Vemos nisso a transição entre um complexo de inferioridade e outro de superioridade. As demais pessoas terão de servir ao doente, fazendo com que outros o sirvam. O neurótico se torna superior. Evolução análoga se manifesta no caso de doentes mentais. Após terem criado dificuldades pela sua política de exclusões produzida por complexos de inferioridade, tornam-se vitoriosos, imaginariamente de vez, que se consideram grandes personalidades. Em todos esses casos, nos quais evoluem complexos, o insucesso no agir de acordo com o social e o útil se deve à falta de coragem da parte do indivíduo. É essa falta de coragem que o impede de seguir o curso do social. Ao lado da falta de coragem, existe o complemento intelectual, a incapacidade de compreender a necessidade e a utilidade do social. Tudo isso fica ilustrado da melhor maneira no comportamento dos criminosos, que são realmente casos
por excelência de complexos de inferioridade. Os criminosos são covardes e embotados. A sua covardia e falta de sentimento social marcham uma ao lado da outra, como dois aspectos da mesma tendência. O alcoolismo poderá ser analisado analogamente. O ébrio procura libertar-se dos seus problemas, sendo bastante covarde para satisfazer-se com a libertação que lhe advém do lado inútil da vida. As ideias e a visão intelectual dessas pessoas as diferenciam nitidamente do senso comum que acompanha as atitudes corajosas das pessoas normais. Os criminosos, por exemplo, sempre se desculpam ou acusam aos outros. Referem-se a condições de trabalho pouco lucrativas. Falam de crueldade social que não os sustenta. Ou dizem que o estômago ordena e não é governado. Quando condenados, acham sempre desculpas, tais como a do infanticida Hickman, que declarou: tudo era feito por ordem do alto. Outro assassino, após ser condenado, afirmou: qual a utilidade de um menino igual ao que matei? Existem milhões de outros meninos. Temos ainda o filósofo, que afirma não haver mal em matar-se uma velha que tenha muito dinheiro, quando existem tantas pessoas dignas a morrer de fome. A lógica de tais argumentos nos fere a atenção pela sua fragilidade, e ela é, na verdade, muito frágil. É determinada inteiramente pelo objetivo socialmente inútil dos que assim pensam, e a escolha desse objetivo é condicionada pela falta de coragem. Tais indivíduos sempre querem justificar-se, ao passo que um objetivo do lado útil da vida existe, sem que nele seja preciso falar-se e não necessita de escusas em seu favor. Consideremos alguns casos clínicos reais que ilustram como as atitudes e objetivos sociais se transformam em antissociais. O nosso primeiro caso é o de uma menina que tinha quase 14 anos. O pai, homem sobrecarregado de trabalho, mantivera a família enquanto pudera trabalhar, mas adoecera. A mãe era mulher boa e séria, muito interessada pelos filhos, que eram 6 ao todo. A mais velha, menina inteligente, morrera aos 12 anos. A segunda fora menina doente, mas ficara boa mais tarde e arranjara um emprego, com o qual auxiliava a sustentar a família. A terceira era a menina do nosso caso. Sempre fora muito sadia. A sua mãe, muito ocupada com as 2 filhas doentes e com o marido, não tivera muito tempo para atender a essa menina, que chamaremos de Ana. Havia um filho mais moço, também inteligente e doente. Em consequência, Ana se vira imprensada, por assim dizer, entre 2 filhos muito amados. Era uma boa criança, mas sentia não ser tão querida como as outras. Queixava-se de ser desprezada e posta de lado. Na escola, entretanto, Ana estudava bem. Era a melhor aluna. À vista da excelência dos seus estudos, o professor recomendou-lhe que continuasse a sua educação e, quando ela tinha apenas 13 anos, entrou para uma escola secundária. Aí encontrou um novo professor que não gostou dela. Talvez não fosse boa aluna a princípio, mas, de qualquer maneira, não sendo apreciada, tornou-se pior. Não fora criança problema, enquanto estimada pelo seu antigo professor. Tivera boas notas, sendo querida das colegas. Um partidário de psicologia individual veria que algo estava errado, se observasse as suas amizades. Vivia a menina a criticar as amigas e estava sempre a querer dominá-las.
Desejava ser o centro das atenções, receber lisonjas e jamais ser criticada. O objetivo de Ana era o de ser apreciada, favorecida e procurada. Descobrira que só podia conseguir isso na escola e não em casa. Mas, na nova escola, encontrou bloqueado também o apreço que antes desfrutava. O professor a repreendia, dizia que ela não estava preparada, dava-lhe más notas, até que, afinal, ela se tornou gazeteira e faltou à escola durante alguns dias. Quando regressou, as coisas pioraram, como nunca, e o professor propôs a sua expulsão. A expulsão da escola de nada vale. É a confissão da parte da escola e do professor, que não podem resolver um problema. Mas, se não consegue resolvê-lo, devem chamar outras pessoas, que talvez sejam capazes de fazer alguma coisa. É possível que depois de conversar com os pais do aluno, seja viável combinar meios de experimentar-se outra escola. Talvez houvesse outro professor que melhor compreendesse Ana. Mas o seu professor não raciocinou dessa maneira. Pensou: se uma criança faz gazeta e está atrasada, deve ser expulsa. Tal raciocínio é prova de inteligência privada e não de senso comum. E o senso comum é particularmente de esperar-se de um professor. Poderíamos ter previsto o que em seguida ocorreu. A menina perdeu o último laço que aprendia a vida e sentiu que alguma coisa lhe faltava. À vista de ter sido expulsa da escola, deixou de ter mesmo o pequeno quinhão de apreço que possuía no lar. Desse modo, fugiu de casa e da escola. Desapareceu por alguns dias e noites. Afinal, verificou-se que tivera um caso amoroso com um soldado. Podemos facilmente compreender essa ação. O seu objetivo era o de ser apreciada e até então orientar-se para o lado útil da vida. Agora começara a dirigir-se para o lado inútil. Esse soldado, a princípio, teve-lhe apreço e amizade. Mais tarde, entretanto, a família recebeu cartas da moça, dizendo estar grávida e disposta a envenenar-se. Essa ação de descrever aos parentes concorda com a sua natureza. Estava sempre voltada para o lado de onde esperava encontrar apreço, e manteve essa orientação até voltar para casa. Soube então que a sua mãe estava desesperada e que não seria repreendida, portanto. A família julgava ela, ficaria apenas muito satisfeita em revê-la. Ao tratarmos de um caso dessa natureza, a identificação, a capacidade de nos colocarmos com simpatia na situação do paciente é muito importante. Estamos diante de um indivíduo que desejava ser apreciado e se esforça no sentido desse objetivo. Se tivermos de nos identificar a essa pessoa, perguntaremos a nós mesmos: o que fazer? O sexo e a idade deverão ser tomados em consideração. Devemos sempre procurar encorajar tal pessoa, mas encorajá-la para o lado útil da vida. Devemos procurar levá-la a dizer: talvez deva mudar de escola, mas não estou atrasada. Se for possível dar coragem a um indivíduo, ele aprenderá a esforçar-se do lado útil da vida. É a falta de coragem somada ao sentimento de inferioridade o que o arruína. Coloquemos outro indivíduo no lugar da menina. Um rapaz da sua idade, por exemplo, poderia tornar-se um criminoso. Tais coisas frequentemente andam juntas. Se um menino perder a coragem na escola, é provável que recue e se torne membro de uma quadrilha. Esse comportamento é facilmente compreensível. Quando perder as esperanças, começará a chegar atrasado, a forjar assinaturas falsas,
para desculpar-se, a não preparar os trabalhos passados para casa e a procurar lugares onde possa fazer gazeta. Nesses lugares, encontrará companheiros que tomaram o mesmo rumo antes dele, e desse modo torna-se membro de uma quadrilha. Perde todo o interesse pela escola e desenvolve cada vez mais um modo privado de ver as coisas. O complexo de inferioridade está frequentemente relacionado à ideia de que uma pessoa não possui capacidade especial. A opinião corrente é que certas pessoas são bem dotadas e outras não o são. Esse ponto de vista é em si mesmo a expressão de um complexo de inferioridade. De acordo com a psicologia individual, todos podem realizar o que quer que seja. Sendo sinal de complexo de inferioridade, o fato de um menino ou menina desesperar de seguir essa máxima e sentir-se incapaz de atingir o seu objetivo do lado útil da vida. Acredita-se que as características herdadas façam parte do complexo de inferioridade. Se essa crença fosse realmente verdadeira, se o sucesso dependesse inteiramente da capacidade inata, a psicologia então nada poderia fazer. Na realidade, entretanto, o sucesso depende da coragem e a missão do psicólogo é transformar o sentimento de desânimo em sentimento de esperança, que reúna energia para a realização de trabalho útil. Vemos por vezes jovens de 16 anos expulsos da escola e se suicidando por desespero. O suicídio é uma espécie de vingança, uma acusação à sociedade. É a maneira que adotam esses jovens para afirmar-se, através da inteligência privada das coisas, ao invés do senso comum. Tudo o que é necessário em tais casos é conquistar a confiança de tais rapazes e dar-lhes coragem para seguirem os rumos do útil. Podemos tomar outros exemplos. Consideremos o caso de uma menina de 11 anos de idade, que não era apreciada em casa. Todas as demais crianças eram-lhe preferidas e ela sentia não ser querida. Tornou-se mal-humorada, briguenta e desobediente. Trata-se de um caso que podemos analisar com facilidade. A menina sentia não ser apreciada. A princípio, procurou lutar, mas perdeu as esperanças. Um belo dia, começou a cometer furtos. Para o partidário da psicologia individual, quando uma criança furta, não há tão grande crime, pois se trata de um movimento da criança para enriquecer. Não é possível a ninguém enriquecer sem que se julgue privado das coisas. Os furtos eram, pois, o resultado da falta de afeição do lar e do sentimento de desesperança da menina. Veremos que as crianças começam a furtar quando se julgam privadas das coisas. Esse sentimento poderá não exprimir a realidade, mas é, não obstante, a causa psicológica dessas ações. Outro caso é o de um rapaz de 18 anos, filho ilegítimo, feio, que vivia com pais adotivos. Esses pais adotivos não cuidavam bem dele e não lhe proibiam coisa alguma. Às vezes, a mãe lhe dava balas, o que era um acontecimento para ele. Quando essas balas se tornavam raras, o pobre rapaz sofria atrozmente. A mãe se casara com o velho e tivera uma filha que vivia ao lado do rapaz. E o tal do velho, ele a mimava incessantemente. A única razão pela qual o casal conservava o rapaz era o fato de não ter de lhe pagar o sustento fora.
Quando o velho voltava para casa, trazia balas para a menina e não para o rapaz. Em consequência, o rapaz começou a furtar balas. Furtava porque se sentia privado de alguma coisa e queria tornar-se mais rico. O pai lhe batia por causa desses furtos, mas ele prosseguia. Poderia alguém supor que o rapaz dava provas de coragem em continuar essas ações, a despeito dos espancamentos, mas isso não seria verdadeiro. Ele esperava escapar sempre à descoberta dos seus atos. Esses casos é o de uma criança odiada, que jamais soubera o que significava o próximo. Temos de conquistar-lhe a confiança. Devemos dar-lhe oportunidade para viver como membro da sociedade. Quando aprender a identificar-se e a colocar-se do ponto de vista dos outros, compreenderá como seu padrasto se irritava ao vê-lo furtar e como a menina sentia ao descobrir que as balas tinham desaparecido. Vemos nesse caso como a ausência do sentimento social, a falta de compreensão das coisas e a falta de coragem se reúnem para constituir um complexo de inferioridade de uma criança odiada.